Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a ter uma prescrição assertiva. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões importantes para a modulação nutricional no hipotireoidismo dos nossos pacientes. Então, começando, eu trouxe para vocês esse artigo científico que até é uma curiosidade bem interessante, sugiro que vocês busquem esse artigo para que vocês olhem mais essas informações, que é bem curioso e até já foi citado em algumas reportagens nacionais, o UOL e por aí vai. Então olha que interessante, avaliando, observando a Mona Lisa, tão famosa Mona Lisa, nós temos algumas correlações com alguma alteração fisiológica que essa paciente pode apresentar. No caso, vocês já sabem que o tema da aula é hipotireoidismo, então a sugestão é que a Mona Lisa apresente então hipotireoidismo. Por quê? Eu vou te mostrar o porquê de acordo com os relatos desse artigo científico, que eu achei bem interessante. Então veja, tá vendo que ela tem algumas alterações em relação ao cabelinho dela, parece que tem uma alopécia? Então o cabelinho vem um pouquinho mais para trás, o cabelinho mais ralinho, então é um indício de alopécia. É claro que nós podemos ter alopécia por outras questões também, né? Um estresse, uma alteração específica em relação a hormônios, enfim, vários aspectos. Porém, pode ser um indício de um hipotireoidismo. Lembrando que outros fatores são importantes para a avaliação do paciente. E aí, olha que interessante, como é fundamental que você observe os sinais e sintomas do seu paciente. Que você olhe para o seu paciente e você verifica com os pontos, assim como nós estamos fazendo agora. Tá vendo o pescocinho dela? Parece que tem uma bolinha aqui, né? Não parece que é um pouquinho mais grossinho? Um pouquinho mais diferenciado? Será que de repente é uma tumoração? Será que de repente é um sinal aí de alguma alteração na tireoide? Pode ser, né? Então nós estamos tentando traçar aqui alguns pontos. Ninguém vai saber se ela tem hipotireoidismo ou não, obviamente, mas é pra gente conversar sobre isso. Outro ponto importante, tá vendo aqui, ó, no cantinho do olho dela tem uma bolinha? É um indício de chantelasma. Claro que a gente pode ter um chantelasma por outras alterações também, pensando na dislipidemia. E lembrando que o hipotireoidismo também está muito correlacionado com essa alteração nos níveis plasmáticos de colesterol. Então esse é mais um ponto interessante. É muito comum que nós tenhamos pacientes que têm hipotireoidismo também apresentam alterações nos níveis de colesterol total, LDL e por aí vai. Então esse é um outro ponto importante pra gente também. Além disso, veja que na mãozinha dela tem esse lipoma que também pode ser um indício de uma alteração nos níveis aí de gorduras no sangue, de colesterol. Então, mais um indício para esse propósito. E vejam que o artigo finaliza, até trouxe para vocês as palavras do próprio artigo, falando que a Mona Lisa pode apresentar, então, um hipotireoidismo só de observar os sinais e sintomas. Então, vejam que a gente pode observar isso na prática clínica também, obviamente. Claro que nós não entrevistamos a Mona Lisa, né? Não fizemos uma anamnese com ela, mas é importante que a gente saiba sobre esses pontos só olhando para o nosso paciente. Então tenha atenção a isso na prática clínica. E lembrando que nós temos todo um eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, que é um eixo que está coordenado, deveria estar pelo menos. Então seria mais ou menos assim. Vocês aprenderam isso na faculdade, creio eu. Então nós temos o hipotálamo, que tem toda uma correlação com o estímulo da hipófise, nós temos adenohipófise e neurohipófise, que vai ter uma correlação com algumas glândulas. No caso aqui, no nosso caso, é a tireoide. Então vejam só, o hipotálamo está responsável pela produção de um hormônio conhecido como TRH. Então ele sai do hipotálamo, ele viaja até a hipófise e lá na hipófise ele estimula um outro tipo de hormônio que é o TSH. Então o TRH estimula o TSH. Até coloquei para vocês os valores aqui estipulados em relação a essa avaliação bioquímica, né? E aí vejam que esse TSH está correlacionado, ele viaja até a tireoide para que estimule a tireoide a produção dos hormônios tireoidianos, que são basicamente T3 e T4. Vejam que nesse sentido nós temos a liberação desses hormônios que caem na corrente sanguínea e têm a sua ação fisiológica. É importante lembrar também que o T4 é convertido em T3. Nós temos uma enzima deiodinase que faz esse processo e lembrando que o T3 é o mais ativo, ele que mais desempenha uma ação fisiológica importante em relação a esses hormônios tireoidianos. E vejam que nós temos aqui os valores de T3 e de T4 livres, que são realmente os mais importantes para a ação fisiológica.
Quando eu avalio o T3 ou T4 total, eu também estou avaliando aquela parcela desses hormônios que está conectada a proteínas de transporte. Então, quando eu tenho um hormônio ligado à proteína de transporte, ele não tem a sua ação fisiológica naquele momento, afinal ele está conectado a uma proteína que está transportando. Quando ele está sozinho, ele consegue se ligar, se conectar nos seus receptores específicos presentes nos tecidos gerais. Então, o hormônio tiroidiano tem uma ação completa em todo o nosso organismo. E é por isso que aquele paciente com hipotireoidismo tem algumas alterações, não é verdade? Então, ele pode ter mais cansaço, mais sono, um leve aumento de peso, não são 20 quilos não, 3, 4, 5, 6 quilos no máximo, claro que é algo variável, né? Ele fica mais cansadinho, com mais frio e por aí vai. Lembrando que nós também temos o hipertireoidismo. Então isso é importante que a gente saiba por quê. Nós teremos algumas correlações aqui importantes para a avaliação desses hormônios no sangue. Então o exame bioquímico que chega pra gente, nós podemos fazer uma avaliação. Lembrando que o diagnóstico de hipotireoidismo é feito pelo médico, obviamente. Então, olha só, nós temos vários tipos de hipotireoidismos. E é importante que vocês também saibam um pouco mais sobre isso, que vocês saibam, de fato, avaliar esses pontos, até para que vocês entendam e consigam conversar com o médico, que é um ponto importante, para que a gente entenda, né? E até mesmo quando você avaliar ali, saber se você encaminha ou não para o médico, caso tenha uma alteração específica. Então, olha só, se eu tenho nesse caso, lembra então, é uma sequência, né? TRH, TSH e a gente tem a produção de hormônios tiroidianos, T3, T4. O que acontece? Se eu tenho, por exemplo, nessa ocasião, para esse paciente, uma redução de TSH, dos níveis de referência, consequentemente, eu terei uma redução dos hormônios tiroidianos. Então, veja que nós temos uma redução aqui de T4, que é um dos mais avaliados. O primeiro panorama para avaliação dos hormônios tiroidianos é realmente o mais padrão ouro, vamos dizer assim, o mais importante de todos, é o TSH. Depois nós temos o T4 livre, que realmente é importante para essa avaliação. Claro que nós temos outros exames também importantes, mas os mais fundamentais são esses. Então vejam, de repente o paciente teve alguma alteração central, ou seja, a central seria aqui nessa região da hipófise. Nesse sentido, esse paciente tem uma redução do TSH. Pode ser, de repente, um tumor nesse local, pode ser um acidente que ele teve, alguma queda específica, alguma condição que alterou, de fato, a hipófise. Não é uma alteração na tireoide, é uma alteração central, é uma alteração nesse eixo da hipófise. Então, vejam que aqui nós não temos, teoricamente, uma alteração, de fato, diretamente na tireoide, mas sim uma questão central. Então, isso também pode existir nos nossos pacientes, é um pouco menos comum, né? Mas pode existir realmente. E outra questão importante. Quando eu falo sobre o hormônio tiroidiano T3 e T4, ele tem toda uma correlação com TRH e TSH, que eu não te falei anteriormente. Qual que seria isso? Se eu tenho um excesso de T4, por exemplo, ele vai contrarregular, ele vai atuar tanto no hipotálamo quanto hipófise, para que exista uma manutenção, uma redução dessa expressão, dessa liberação, para que exista um controle. Então, mais ou menos assim, tem muito T4, tem muito T3 e T4, não pode ter tanto assim. Então, é um controle do nosso organismo, é um feedback negativo, uma retroalimentação negativa, essa que é a palavrinha, para que eu tenha uma normalização. Então, se eu aumento muito o hormônio tiroidiano, eu vou compensar reduzindo TSH e TRH. Por um outro lado, se eu tenho pouco hormônio tiroidiano, eu vou ter uma regulação para aumentar TSH e TRH. Por isso que eles são tão conectados, tão associados entre si quando existe alguma alteração específica, né? Bom, vamos lá então. Se por acaso eu tenho um TSH que não está muito alterado, de repente está no valor de referência, sem muita alteração, e de repente eu tenho uma redução de T4, eu posso ter também um hipotireoidismo central acontecendo nesse nosso paciente. Uma outra ocasião, que é um pouquinho mais comum, que pode acontecer bastante nos nossos pacientes, é uma elevação do TSH e, lembra que a gente tem toda a correlação dos hormônios, né? Se eu tenho uma elevação do TSH, eu posso ter uma redução do T4. E além disso, então é o hipotireoidismo, né? Além disso, nós temos uma outra questão que é muito presente na prática clínica, mas cuidado, que é essa seguinte:
uma elevação de TSH com um T4 que não está muito alterado, tá de repente no valor de referência, sem alteração, só que o TSH já está um pouquinho mais elevado. Você pode pensar assim, é um hipotireoidismo subclínico. Pode ser? Pode. Obviamente que esse diagnóstico é feito pelo médico endocrinologista de modo muito bem acurado. Cuidado, porque nós podemos ter pacientes que apresentam especialmente obesidade mais mórbida. Quanto maior o MC, quanto maior a gordura corporal, consequentemente eu tenho uma desregulação nesses níveis de TSH especialmente. Então já é fisiologicamente esperado que por conta do aumento do adiposo, exista aumento da leptina, que é produzida pelo adiposo, que consequentemente tem uma ação em elevação de TSH. Então já tem trabalhos mostrando pra gente que quanto maior o MC, maior de modo fisiológico o TSH. Então, cuidado com isso. E uma redução moderada de peso do paciente por volta de 5, 6 quilos já normaliza o TSH. Claro que depende de cada paciente, né, de quanto que ele necessita. Esses são dados de artigos científicos. Então, coloque isso em prática para o seu paciente. Então, cuidado. Se o seu paciente teve essa alteração desse jeitinho aqui, será que realmente é um hipossubclínico ou será que é por conta de um sobrepeso ou obesidade que ele apresenta? Lembrando que o exame é uma foto daquele momento, a gente precisa reavaliá-lo depois. Fiz emagrecimento no paciente, dieta com déficit calórico, ele teve redução de peso, será que ele vai melhorar esse padrão? Talvez sim. Então, cuidado. Atenção tanto para médico quanto para nutricionista, atenção a isso. Infelizmente, gente, tem muito paciente nosso sendo tratado com hormônio tiroidiano, com levotiroxina, sem precisar. Era apenas um ajuste, muitas vezes alimentar e uma redução de peso corporal. Então, muita cautela. Te peço, médico, te peço, nutri, que vocês olhem com isso de modo mais acurado e verifiquem se de fato é um hipotireoidismo subclínico. Tá? Fica a dica. Além disso, nós temos outras alterações aqui que são importantes. Se de repente seu paciente já usa a levotiroxina, ele já tem um diagnóstico de hipotireoidismo, o médico já prescreveu o hormônio tiroidiano para ele por T4, etc. Se ele já está usando e aí de repente ele até assim o laboratório que faz a avaliação dos exames bioquímicos, qualquer um que você imaginar, né? Então, Del Boni, Fleury, Cura, Salomon Zop, etc. Eles normalmente fazem uma orientação pré-preparo do exame, mandam um e-mail bonitinho explicando, né? Então, eles vão te falar assim, olha, para quem usa o hormônio tiroidiano, ele pode retirar no dia que for fazer o teste, ele toma de manhã, né, o hormônio tiroidiano. Então, tome em jejum, nesse dia você não toma, faz a avaliação. Mas, de repente, seu paciente não recebeu a instrução, ou de repente ele esqueceu, por algum motivo ele tomou a medicação. E aí o que pode acontecer? Você já sabe, você perguntou para ele, fez a anamnese, você sabe que ele usa hormônio tiroidiano, você sabe que ele já usa a medicação. Mas você pergunta, e aí um dia, você usou a medicação? Esqueci. Tudo bem, não tem problema. Por quê? A gente vai ter uma alteração nesses padrões. Então eu posso ter um TSH normal, dentro do valor de referência, e eu posso ter uma alteração do T4, porque ele consumiu, né? Então, consequentemente, vai elevar. Então, pergunta para o seu paciente para que você não ache que é uma alteração nova nesse seu paciente. É só porque ele tomou a medicação, tá? Bom, e o que acontece? De acordo com esse trabalho aqui, vejam que nós temos alguns panoramas, além da obesidade que nós já falamos, especialmente obesidade mórbida, que estão associadas com uma elevação desse TSH. Então é algo mais natural, vamos dizer assim, mais fisiológico. Então a idade aumenta a TSH, as mulheres também têm um TSH um pouquinho mais elevado. Alguns suplementos de cálcio, ferro e iodo também aumentam o TSH. Dieta mais baseada com uma alta quantidade de soja também pode aumentar o TSH, entre outros fatores. Então vejam que isso pode existir no seu paciente também. Então cautela. Lembrando que nós temos o contrário, nós temos algumas questões que reduzem o TSH. Por exemplo, metformina, se o seu paciente já usa metformina, atenção a isso, que ele pode ter uma redução desse TSH. Ou se ele iniciou, de repente, agora a metformina, não usava metformina, começou a usar metformina, reduziu o TSH.
Opa! Então, atenção a isso. Gestação também pode estar envolvida com esses pontos. Algumas medicações que nós usamos muito, na verdade a gente verifica muito na prática clínica o paciente utilizando, que é o inibidor da bomba de próton, esse PPI aqui, ó. Então vejam que essa medicação também pode estar correlacionada com a alteração do TSH. Assim como glicocorticoides também. Então o paciente de repente teve algum tipo de artrite, alguma dor específica e está utilizando o corticoide por conta de algum motivo específico, isso pode alterar o TSH. Então cuidado. É importante sempre que exista essas alterações, que seja repetido esse exame antes de começar alguma terapia em relação a isso, especialmente medicamentosa, né? Então cuidado com esses pontos, né? Bom, e outra questão que eu acho muito importante para vocês, esse artigo aqui traz pra gente alguns pontos que são um pouco diferenciados em relação à avaliação do TSH. Então ele fala assim, ó, nós temos o hipotireoidismo, né? E uma das formas mais clássicas é Hashimoto. Então nós temos nessa ocasião um processo que é uma alteração autoimune que acontece em vários dos nossos pacientes. E para essa condição aqui, nós temos alguns valores que são importantes para serem avaliados. Então olha só, pacientes que foram diagnosticados com hipotireoidismo subclínico que apresenta um Hashimoto, né? Uma tireoidite de Hashimoto. Vejam que ele traz pra gente valores diferenciados de TSH. E aqui, de fato, são algumas questões mais voltadas, obviamente, para o tratamento medicamentoso, para os médicos. Mas é importante que você saiba, porque muita gente tem dúvida. Mas Aline, você usa, de fato, o valor de referência do TSH? Aquele de praxe? Olha só, temos questões diferentes aqui para essa avaliação, lembrando que é uma questão propósito médico, mas é importante que vocês saibam isso também. Olha só, TSH de 4 até 6,9. Ele fala o seguinte, ó, o paciente tem idade acima, maior ou igual a 65 anos, qual que é a sugestão do artigo? E é um artigo bem novo, ó, de 2021, desse ano, então bem atual, né? Então, paciente com TSH de 4 a 6,9, com idade maior ou igual a 65 anos, nós temos aqui a seguinte orientação: observe, monitore o TSH para realmente verificar se está inadequado. Então, observação. Será que eu vou observá-lo a longo prazo, 65 anos, ano que vem 66? Vou observar essa curva de alteração do TSH antes de pensar em alguma terapia específica. Se de repente o paciente tem uma idade menor de 65 anos, ele fala o seguinte: olha, consideramos que é interessante pensar numa prescrição de levotiroxina se o paciente tiver sintomas. Então vejam que não é só avaliação isolada de exame, tem que correlacionar também com sinais e sintomas, não só para os médicos, mas para a gente também. Isso é fundamental, é muito importante. Bom, então vejam só, de acordo com essa faixa de TSH, nós temos de 7 a 9,9. E aí, mais uma vez, temos que pensar nessa questão da idade. O paciente tem maior ou igual a 65 anos. Então vejam que seria interessante considerar a prescrição de levotiroxina se o paciente novamente tem uma questão sintomática, o paciente tem sintomas. Se o paciente tem menos de 65 anos, veja que o tratar com levotiroxina não é contraindicada, se não for contraindicado para esse paciente. Então, se não tiver uma contraindicação, pode ser uma possibilidade de prescrição. Porém, se o paciente tiver um TSH acima de 10, nós temos então uma sugestão de tratamento com levotiroxina para esse paciente. Então vejam que esse é um panorama interessante para que o médico veja qual seria a prescrição para cada paciente de acordo com cada faixa de TSH e de acordo com cada idade. Lembrando que tanto a nutrição quanto a medicina vem evoluindo ao longo dos anos. Então essa é uma sugestão que de repente pode ser interessante para a aplicação dos médicos. E aí você que é nutri, avalie esses pontos também. Então de repente se o paciente apresenta essas alterações de acordo com a idade, verifique se de fato é o momento de você ficar mais preocupado ou não com esse paciente, de encaminhar de fato para o médico. Então atenção a esses pontos também. Lembrando que é uma atualização bem recente, né? Então talvez nem todo mundo tenha observado essas questões aí que são, enfim, importantes para os nossos pacientes, tá?
questão que é muito fundamental para a gente é a seguinte. Vejam que nós temos a biotina, que é a vitamina B7, muito presente, né, nesses tipos de suplementos para cabelo, unha, etc. Então tem sempre uma quantidade bem razoável de B7. Então vejam que nesse sentido, se o paciente usa esse polivitamínico ou a B7 isolada, enfim, também tem isso, né? Ele faz o exame para avaliação de TSH, T3 e T4 e na avaliação tem um kit enzimático, um kit que vai avaliar esses valores de TSH, T3 e T4, só que esse kit, esse ensaio enzimático, ele tem uma certa competição com a biotina. Então, para a reação acontecer, ela não acontece muito eficientemente quando existe a biotina presente. E aí o que dá? Alteração no exame de TSH, T3, T4. Então, cuidado com isso. Se o seu paciente utiliza essas vitaminas, polivitamínicos ou B7, qual que é a orientação? Retirar em pelo menos aí 2 dias antes do teste. Essa é a recomendação. Obviamente você pode tirar uma semana, 5 dias, mas pelo menos 2 dias são interessantes para que o paciente não tenha alteração. Então fala assim, paciente, vai fazer o exame? Então consequentemente tira essa vitamina durante 2 dias. Os laboratórios também fazem essa orientação, eles perguntam isso, eles orientam o paciente também. Mas nada impede que você realmente faça essa correlação. Só para que vocês vejam, tá vendo aquela questão que eu falei para vocês? Do aumento da leptina, aumentar o TSH e consequentemente, de acordo com o MC, eu tenho uma alteração do TSH, um TSH que é mais elevado e a razão, a proporção T3, T4 também fica modificada. E apenas uma redução de peso consegue, moderada, por volta de 6 quilos, consegue reduzir não só a gordura corporal, mas também valores de T3, de TSH nesse paciente. Então, mais uma vez, mostrando a importância da redução de peso para esses nossos pacientes. Outra questão fundamental é a participação do selênio em várias enzimas envolvidas com a produção de hormônios tiroidianos. Então, a nossa tireoide, ela depende muito desse selênio. E aí, nesse sentido, vejam que nós temos algumas enzimas, como, por exemplo, a deiodinase, que faz a conversão de T4 para T3, que é a forma mais ativa, e ela é dependente de selênio também. Assim como outras enzimas que são fundamentais para a saúde da tireoide, para a redução do estresse oxidativo, para a preservação dessa tireoide, entre outros fatores, também são dependentes de selênio. Então, para que exista uma função adequada dessa glândula tireoide, é fundamental que exista o consumo de selênio. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente pode pensar em recomendação para o nosso paciente. Então, olha que interessante, quando nós temos nesse indivíduo uma deficiência de selênio, nós temos uma ativação maior de células T envolvida com o processo inflamatório. E nesse sentido, nós temos um aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias que consequentemente estão correlacionadas com a tireoidite autoimune. Então vejam como é interessante prescrever, pensar numa adição de selênio de modo adequado para que eu consiga consequentemente ter talvez uma melhoria nesse padrão, para que o meu paciente não tenha uma tireoidite autoimune. Eu posso auxiliar nesse sentido, caso o paciente tenha um consumo adequado de selênio. E aí, olha que interessante, nós temos aqui esse trabalho que foi feito, no próximo slide é o mesmo grupo de pesquisa, ou seja, eles acabaram estudando essa correlação do selênio com a saúde tireoidiana. E olha que importante, aqui nós temos trabalhos que mostram pra gente a correlação com alguns panoramas. Nós temos 3 meses, 6 meses e 12 meses de prescrição de selênio que foi avaliada por vários trabalhos acadêmicos. E aí, qual que foi a resposta? Pacientes que apresentam tireoidite autoimune, que já são tratados com levotiroxina, apresentaram uma redução de anti-TPO. Então, nós temos aqui uma redução desse marcador com 3, 6 e 12 meses após a suplementação de selênio, ou seja, um dado interessante, um dado importante. Além disso, pacientes com tireoidite que não são tratados ainda com levotiroxina, de repente não tiveram uma indicação para isso ainda, vejam que existia uma redução de anti-TPO
apenas em 3 meses de suplementação, ou seja, de modo mais prolongado, 6 meses e 2 meses, não existiu essa melhoria na anti-TPO. Então ficou a dúvida, será que vale a pena mesmo pensar em colocar selênio para esses pacientes de modo geral? Sim ou não? Tem uma certa dúvida em relação a isso. E é por isso que o trabalho continuou, o grupo de pesquisa continuou estudando e verificou nesse caso, pacientes com tireoidite não tratados ainda não têm uma indicação de tratamento para com a levotiroxina. E o selênio não alterou o TSH, então eles avaliaram alguns mais panoramas, além da anti-TPO, não alterou nem 3, 6 e 12 meses de suplementação. Fica na dúvida se de fato necessita suplementar o nosso paciente. E a questão é, será que tem necessidade? E eu te trago essa questão. A nossa castanha do Pará, a castanha do Brasil, ela tem 10 gramas, uma unidade média, apresenta cerca de 388 microgramas, que é praticamente a quantidade máxima, o limite máximo tolerável. Vejam que o nosso limite, de acordo com as DRIs, são 400 microgramas por dia. E de acordo com a EFSA, que é um órgão europeu, 300 microgramas por dia. Então vejam que não teria necessidade de suplementação caso o nosso paciente consumisse uma castanha do Pará por dia. Já está muito bem e ótimo, na verdade. Além disso, vejam que nós temos alguns pontos importantes em relação também a esse consumo de selênio pelos nossos pacientes. Não pode ser nem de mais e nem de menos também. E é por isso que o excesso até mesmo da castanha do Pará também não seria algo tão interessante assim. Vejam que, claro, é importante uma quantidade adequada de selênio, pensando nessa saúde tireoidiana, entre outros fatores também. Vejam que reduz tendência de câncer, reduz estresse oxidativo, o risco do diabetes mellitus tipo 2. Então, de fato, o selênio é muito importante para a nossa saúde, de modo geral, além da questão da tireoide. Só que o excesso, ele também é preocupante. Ele pode causar alopécia, ele pode causar dermatite, uma chance maior também de diabetes mellitus tipo 2 e até mesmo o risco de mortalidade. Então, cuidado com o excesso de selênio. E de repente seu paciente já consome castanha do Pará e você vai lá e prescreve mais selênio para ele numa formulação manipulada. Cuidado com isso. Então tenha cautela com o seu paciente que consome a castanha do Pará e você prescreve ainda mais. Cuidado com isso. Se ele não gosta da castanha do Pará, tudo bem, mas cuidado com o excesso. Não dá para sair comendo um pacote de castanha do Pará todos os dias. Por mais que seja muito gostoso, né? Não dá para exagerar nesse sentido. Bom, além disso, ferro. Então nós temos em casos de anemia ferropriva, e lembrando que essa questão acomete muita gente, cerca de 10% da população mundial. E aí, para qualquer paciente, independente do consumo alimentar, existe uma chance de ter uma anemia ferropriva. E nesse sentido, vejam que o ferro é fundamental para a função, para o metabolismo da tireoide. Afinal, o ferro está envolvido com a redução da atividade da TPO, que está envolvido, então, consequentemente, com a redução das concentrações plasmáticas de T3 e T4. Além disso, tem trabalhos que mostram possível aumento de TSH circulante em carência de ferro, assim como redução da deiodinase e, consequentemente, redução da conversão do T4 em T3. Então vejam que o consumo de ferro é fundamental e a nossa prescrição diária máxima, o teto de prescrição, são 45 miligramas por dia. Atenção a isso, porque alguns pacientes nossos com alterações mais expressivas, com uma carência de ferro realmente muito real, algo muito agressivo, muitas vezes essa quantidade nossa não consegue tratar esse paciente de modo eficaz. Então aqui é fundamental o encaminhamento para o médico também. Então avaliem isso e sempre que possível busquem colocar um ferro quelado. Afinal, por exemplo, o mais comum, que é o sulfato ferroso, causa muita constipação no paciente. Então, se possível, colocar uma forma um pouquinho que causa um pouco menos de constipação para auxiliar. Lembrando que não dá para colocar ferro também em excesso. Avalie se o seu paciente precisa e qual que seria a quantidade adequada para cada um deles. Porque o ferro em excesso ele é mais pró-oxidativo e não seria interessante para a função celular, para a nossa saúde de modo geral.
Então avalia se de fato existe uma carência e vá adicionando de acordo com a necessidade. Qual que é o ponto principal? Coloque a quantidade de ferro que você imagina que é necessária, reavalie o seu paciente em breve para verificar se ele conseguiu sanar esse problema em relação à anemia ferropriva. Se não, você pode ir aumentando ou reduzindo essa quantidade, mas não deixa ferro em excesso para o seu paciente. Atenção a isso, tá? Bom, em relação ao zinco, o zinco é fundamental, também muito necessário para a homeostase, para a função tireoidiana. E vejam que ele também está envolvido, juntamente com o selênio, para a função da deiodinase, que está envolvida com a conversão do T4 em T3. Além disso, nós temos alguns trabalhos que mostram que a deficiência de selênio está mais correlacionada também com hipotireoidismo. E a questão nós não temos dados tão concretos em relação a uma suplementação sendo mais eficaz em relação à saúde tireoidiana. Existe uma coisinha ou outra, então não é uma evidência ainda mega concreta. Avalia de modo individual o quanto seu paciente precisa de zinco. Claro que uma adição de repente pode ser necessária de acordo com a alimentação. Então avalia na alimentação, caso exista um consumo baixo, você pode pensar em uma prescrição isolada para o seu paciente de modo personalizado. Nós temos como limite máximo, lembrando gente, que essas recomendações são muito variáveis de acordo com crianças, adolescentes. Eu estou te falando dos adultos, de modo geral. Então, se o seu público é outro, é importante que você verifique também essas quantidades máximas. Lembrando também que nós temos outras recomendações que não são só as máximas. A gente pode chegar nesse teto, pode, mas às vezes não precisa. Nós temos recomendações que são mais amenas, então depende muito da necessidade de cada paciente. Veja que o nosso teto máximo para o zinco 40 mg por dia e, se possível, também o zinco quelado para o seu paciente. Vitamina D é fundamental para a função da tireoide, então vejam que a vitamina D tem uma ação genômica muito importante. Ela consegue se conectar a vários tipos de genes, regulando a sua expressão. Então, nesse sentido, vejam que nós temos também alguma correlação dessa vitamina D com a redução de citocinas pró-inflamatórias que estão associadas com a tireoidite de Hashimoto. Então, vejam que a adição de vitamina D pode ser um ponto interessante para esse nosso paciente. Além disso, vejam que pacientes que apresentam Hashimoto já apresentam uma redução de vitamina D quando comparado aos controles. É claro que o nosso paciente pode ter uma suplementação para corrigir isso, e lembrando que não é só o paciente com Hashimoto que apresenta deficiência de vitamina D. É algo muito comum, né? Muitos dos nossos pacientes apresentam essa alteração. A gente fica muito tempo dentro de casa ou dentro do escritório, do consultório, sem ter contato com a luz solar, e realmente a nossa deficiência é algo mais expressivo. E lembrando que a vitamina D funciona para vários tipos de ações e ela está envolvida com várias alterações fisiológicas, e muitas vezes é fundamental a sua avaliação bioquímica para que exista uma prescrição personalizada para o seu paciente. Não deixe o seu paciente com uma quantidade baixa de vitamina D, tá? E a questão nós temos um limite tolerável, limite máximo de prescrição, que são 4.000 UIs por dia. Você pode colocar ergocalciferol ou a colecalciferol. E aí a questão quanto que nós vamos colocar? Depende muito da carência do seu paciente. De modo geral, aqui no Brasil nós temos uma sociedade, a SBEM, de endocrinologia, que mostra pra gente que seria interessante uma recomendação em relação aos exames bioquímicos. Se for uma quantidade de vitamina D plasmática de 20, acima de 20, seria já interessante. Se o paciente já tem acima de 20, seria interessante. Mas para aqueles que apresentam comorbidades, por exemplo, diabetes, obesidade, gestantes, seria interessante de 30 até 60. Porém, em algumas sociedades europeias, americanas, o que seria mais recomendado para a população de modo geral seria acima de 30. Então, nada impede que você pense no seu paciente que apresenta alguma alteração como a tireoidite, entre outros fatores associados. Você pode pensar numa recomendação mínima de exame plasmático, uma avaliação do seu paciente de valor de referência de 30. Então, lembrando que nós temos recomendações diferentes em cada tipo de diretriz. Isso é natural, gente. Afinal, cada país tem essa sua recomendação,
Cada país tem, de fato, a sua pesquisa que é feita, enfim, o seu grupo de especialistas que define essa recomendação. Lembrando também que esses valores de referência eles podem mudarem ao longo dos anos. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? De acordo com qualquer tipo de avaliação, seja colesterol, glicemia, etc., existem ajustes ao longo dos anos, de acordo com a pesquisa científica, obviamente, né? Então, outra questão que é muito importante, que é muito falada, e aí muito atenção, por favor. O que a gente tem de correlação de Hashimoto com lactose? Eu vou te mostrar que muitas vezes esse paciente que apresenta Hashimoto já tem, não é obrigatório, hein? Ele pode ter, na verdade, uma alteração gastrointestinal, às vezes desde criança. É aquele paciente que sempre teve uma cólica, uma diarreia, uma constipação, uma alteração expressiva no trato gastrointestinal. Então isso é mais frequente, não estou dizendo que é obrigatório. Então, muito cuidado, Nutri. Não vai me dizer que o seu paciente que tem Hashimoto deve excluir lácteos. Vamos por partes, vamos com calma. Olha só, o que tem aqui? O paciente que tem Hashimoto, ele tem uma chance maior de ter uma má digestão da frutose. O que acontece aqui? O que acontece aqui para esse paciente? Ele tem uma chance maior, não é obrigatoriedade, uma chance maior de redução de GLUT5. Lembra que o enterócito, a célula intestinal, apresentam GLUT5, que é uma proteína que transporta frutose. Se esse paciente tem uma redução de GLUT5, consequentemente, ele tem uma menor absorção, menor captação, na verdade, nesse caso, né? Menor absorção de frutose. Vejam que isso acontece normalmente por conta de uma redução de citocinas pró-inflamatórias presentes no Hashimoto. Então, esse paciente tem uma chance maior de ter redução de GLUT5 e com o consumo de frutose, especialmente alimentos industrializados, ele tem mais desconforto gástrico. Cerca de quase 50% desses pacientes apresentam isso, mas os outros 50% não apresentam. Então, eu tenho muito paciente que não tem isso, mas eu tenho muito paciente que tem também. Então, qual que é o seu propósito? Avaliar. Só que, pensando na lactose, vejam que nós temos 42,2% dos pacientes que têm Hashimoto podem apresentar intolerância à lactose. Eles vão apresentar mesmo, Aline? Podem. Qual que é o propósito aqui? Eu vou retirar a lactose de todo mundo? Claro que não. Eu vou avaliar antes se o paciente tem desconforto, se ele tem intolerância, se ele gosta ou não dos lácteos. Vamos supor assim, o paciente ele não tem nenhuma alteração, ele não tem intolerância à lactose. Só que ele não gosta de leite, de lácteos, tudo bem. Não precisa consumir. Obviamente, gente, é uma questão de preferência. Você precisa respeitar o seu paciente. Seu paciente ama lácteos, ele não tem intolerância. Só porque ele tem Hashimoto, você vai tirar? Cuidado, né? Cuidado. Nada impede, claro, que você faça uma avaliação. Vamos fazer uma dieta sem leite para uma avaliação se melhora os seus sintomas? É uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade. Então é importante que vocês verifiquem a literatura e correlacionem isso com a prática clínica. Então vejam só, qual que seria a questão aqui? Existem algumas sugestões. Então vejam que nós podemos ter uma interligação genética com Hashimoto, com a intolerância à lactose. Isso pode existir uma conexão genética entre elas, é uma possibilidade. Ou também pode existir uma alteração na mucosa intestinal, nós já vimos, né? O paciente tem uma alteração no GLUT5 intestinal. Será que esse paciente tem Hashimoto, já não tem alguma alteração intestinal mais sensível, mais específica? E por conta disso, leva esse paciente a uma menor produção de lactase e, consequentemente, uma alteração em relação à intolerância à lactose? É uma possibilidade. Então, vejam que isso pode existir. E aí, como eu já falei para vocês, né? É muito comum que o paciente tenha sintomas. Comum, não é obrigado, hein? Comum. Se o seu paciente não tem nenhum sintoma, perfeito. Será que eu tenho que tirar a lactose? Talvez não. Talvez não. Então, avalia. Pensa, isso é aplicável para o seu paciente? Isso não é aplicável? Então, avalia. Não sai tirando sem ter uma justificativa, sem ter uma linha de raciocínio adequada. Então, olha só. Esse trabalho que mostrou pra gente, com pacientes que têm Hashimoto,
e já apresentam intolerância à lactose, já tem um diagnóstico disso. A exclusão de lactose realmente reduziu o TSH, então mostrando um efeito interessante. Então vejam, avaliem, não é que tem uma total absurda correlação, mas isso pode existir. Então a conduta é tua, Nutri, você que vai decidir se você vai retirar o leite, os lácteos ou não, mas primeiramente avalia como um todo. Não faz assim, tem Hashimoto, tira leite. Não faz isso, é muito superficial. Olha com cautela, olha com cuidado os sinais e sintomas, veja se é algo aplicável para o seu paciente. Se não faz diferença para ele, tirar lácteos, é uma possibilidade de você avaliar esse paciente a longo prazo, se isso melhorou os padrões de hormônios, de valores de referência aí, em relação a valores bioquímicos, dos exames bioquímicos do seu paciente, tá? Outra questão que é importante, né? Nós temos, qual que é a correlação disso com o seu paciente que apresenta essa alteração, tem Hashimoto? Vejam que nós temos uma menor, quando tem intolerância à lactose, tem uma menor absorção da levotiroxina, quando o paciente já utiliza. Tem paciente nosso que tem Hashimoto que não está em tratamento ainda com a levotiroxina, mas se ele já está utilizando e se ele tem uma intolerância à lactose, eu posso ter um prejuízo em relação à absorção dessa medicação, por conta realmente dessa intolerância à lactose. Então, atenção, isso aqui é muito importante para a prática clínica. Seu paciente já está em tratamento usando levotiroxina, só que cada vez mais tem que aumentar a dose. E de repente seu paciente nem tem tanto desconforto gástrico, talvez ele tenha, tá? Mas ele consome lácteos ainda, porque ele quer, enfim, por algum motivo, tá bom? E aí ele precisa cada vez mais de quantidades crescentes de levotiroxina. O médico sempre colocando mais levotiroxina. Opa, vamos fazer um teste sem lactose para verificar se de fato isso auxilia esse paciente. Então liga a anteninha, se o seu paciente tem Hashimoto e está necessitando cada vez mais de levotiroxina, pode ser alguma influência com intolerância à lactose. Então avalia, esse é o ponto principal. Em relação a Hashimoto e glúten, então realmente nós temos a seguinte questão aqui. Observa bem a frase. Glúten pode causar uma possível, de novo, possível interação da gliadina, que é um componente do glúten, né, com antígenos da tireoide, então anti-TPO, anti-TG. Então é possível, isso é algo totalmente comprovado, uma evidência científica mega maravilhosa? Não, é possível. Então vamos lá, por partes. Vejam só, que nós temos a seguinte questão, que pacientes que apresentam Hashimoto têm 10 vezes mais chances de apresentarem uma doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten. Não estou dizendo que isso é uma obrigatoriedade, novamente, então é uma possibilidade. E a questão é, doenças autoimunes são muito interligadas entre si. Paciente que tem doença celíaca tem mais chance para Hashimoto, e o contrário é verdadeiro também, ou seja, quem tem Hashimoto tem mais chance para doença celíaca. Então é importante que você avalie. Novamente, não seja superficial em falar, tem Hashimoto, tirei glúten. Calma, vamos com cautela, vamos avaliar todos os fatores, não seja tão simplista assim. Avalia. Então olha só, para esse paciente, nós temos aqui essa imagem que traz pra gente dois tipos básicos aí de dietas. Para esses pacientes que têm Hashimoto. Dieta gluten free e aqui com glúten. Então vejam que nesse trabalho a adição de uma dieta sem glúten foi interessante. Se você comparar os valores, anti-TPO, anti-TG na dieta sem glúten e com glúten, é um valor muito diferente. É uma questão muito interessante para esse paciente. Além disso, até mesmo os valores de hormônios tiroidianos também são mais interessantes naquele que não consumiu o glúten. E até mesmo, de modo curioso, a vitamina D melhorou nesse aspecto. Será que a absorção intestinal ficou melhor? E da dieta, esse paciente teve um melhor padrão de vitamina D? É uma possibilidade. Então, existe correlação? Existe sim. Mas é importante que você avalie.
O seu paciente talvez não tenha sinais e sintomas, não tem desconforto gástrico, não tem sinais da doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, não tem dor de cabeça, mas, mais uma vez, se o seu paciente tem uma necessidade constante de ajuste pelo médico, de levotiroxina, cuidado. Pode ser que de repente ele tenha uma doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten, então avalia. Por que eu falo isso, gente, de avaliar? Porque de repente você tira o glúten, não era nada daquilo, não mudou nada a dieta do seu paciente. Então não custa nada que você faça uma avaliação prévia, que você identifique primeiro se de fato ele tem uma doença celíaca, que você faça exames para isso, avaliação disso, e que você pergunte para o seu paciente, que você avalie sinais e sintomas. Paciente, quando você come glúten, pão, você se sente bem ou não? Me conta a sua história da sua vida. Desde criança, você teve algum tipo de desconforto gástrico? Você é aquela criança que na escola deixou de fazer a aula de vôlei porque você teve uma cólica por conta de consumir um bolo da cantina? Me conta um pouco mais. Não custa nada você fazer uma avaliação em relação a isso. Porque às vezes você retira, sabe o que acontece? Você retira o glúten, o paciente tem Hashimoto, vou tirar o glúten logo de cara. E aí, por algum motivo, de repente ele encontra algum outro profissional, ou de repente você mesmo, quer fazer agora uma avaliação em relação ao glúten, se ele tem alguma alteração em relação a isso, exames bioquímicos. Vai dar negativo, porque você não tem glúten ele sensibilizando. E aí, o que tem que ser feito? Reintroduzir o glúten para que tenha sensibilização, para você comprovar isso. E aí seu paciente, puxa, mas eu estou tão bem sem glúten, para que vai colocar? Pode ser uma possibilidade. Então avalia antes. Ele está com glúten agora? Avalia. Depois você tira e verifica se deu certo, mas antes avalia, para que você saiba. Senão você não vai saber a resposta nunca. Entende como é importante, né? Ter algo mais aprofundado? E aí, nesse sentido, então vejam que é importante que vocês tenham essa correlação aí com os nossos pacientes. E aí eu te trouxe, até trouxe a imagem do artigo, para que não falem que fui eu que falei. O artigo que está falando, olha só, o artigo que viu isso daqui, ó. O artigo que falou pra gente que de fato dieta sem glúten é melhor. Então eles que falaram, olha só, vou ler para vocês. Falaram o seguinte, que esse é um trabalho piloto, então um trabalho inicial, sugerindo benefício da dieta sem glúten. Mas mais investigações devem ser feitas, então mais trabalhos acadêmicos devem ser feitos. Ali tem revisão sistemática, meta-análise, mostrando essa correlação do glúten com Hashimoto? Não tem ainda algo muito concreto. Então é algo inicial. Claro que nada impede que você vai testando com o seu paciente, sempre com cautela, mas não é uma evidência mega concreta. Então, saibam avaliar isso também. Além disso, até então, nós não temos recomendações de sociedades importantes em relação a uma dieta que tenha uma eliminação de glúten, de fato, algo estipulado, uma diretriz para isso. Lembrando que é algo inicial, então tem que ser mais estudado. Nada impede que você aplique desde com cautela novamente, né? A dieta gluten free, ela deve ser adicionada somente quando tem uma correlação com doença celíaca. Ou também, obviamente, a gente pode pensar numa sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, cautela, cuidado, para que você não faça uma correlação inadequada no seu paciente. Nada impede que você faça uma dieta gluten free, mas que antes você saiba o porquê você está fazendo e que você avalie o seu paciente de modo mais aprofundado. Isso é mais importante ainda para a sua conduta nutricional.